Olá, queridos alunos. Bom, espero que vocês estejam bem, tá? Em breve a gente vai se ver novamente. Enquanto isso, a gente vai ficar trabalhando online, né? Então eu fiz esse vídeo explicativo, né, das atividades que vão seguir, que vocês têm em mãos agora, que tá seguindo aí para vocês. Um vídeo explicativo para vocês conseguirem entender tudo que vocês estão estudando. Então, hoje, a gente vai continuar aquela aula lá de conceitos de demografia populacional, né? O conceito da população, né? É o estudo da população. E a gente vai começar falando, então, da população total. O que é a população total? Eu já até tinha comentado com isso com vocês em aula, que a população total ou a população absoluta é o número total de habitantes de um determinado local, seja ele um país, um estado, uma cidade ou uma região, né? Então, pego toda aquela população total. Já a população relativa ou a densidade demográfica, também conhecida por esses dois nomes, pode ser que caiam para vocês em algumas questões que vocês possam vir a fazer futuramente, questões de Enem, tá? Pode cair como população ou relativa ou densidade demográfica. Qualquer um desses dois está correto, tá? É a taxa que mede o número de pessoas em um determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetros quadrados. Então, eu sei que a população total é o total de habitantes e a população relativa já é o número de habitantes por quilômetros quadrados. E como que eu faço para saber essa conta, né? Como que eu sei, por exemplo, que se um país ele é povoado ou se ele é populoso? Então, o que a gente faz? Calcula-se a população total dividindo pela área. Dessa forma, pode-se dizer que um país é povoado ou que apresenta uma elevada densidade demográfica. Por exemplo, eu pego o número total de habitantes, a população absoluta, e divido ela pelo tamanho do país, ou seja, pela área, pelo território, certo? E aí eu vou chegar a uma conta. E aí, se essa conta for maior que 100 pessoas por quilômetro quadrado, então eu posso dizer que esse país é um país povoado. Se essa conta for menos, então eu posso dizer que é apenas populoso, que é o exemplo, por exemplo, do Brasil. O Brasil ele é um país que ele está lá, lembra o ranking dos países mais populosos do mundo? O Brasil ele está lá no ranking, ele é o quinto mais populoso do mundo. Então, eu pego lá o total de habitantes do país, que é mais de 200 milhões, né? E divido pela área, que o Brasil ele é um país muito grande, ele é um país com dimensões territoriais, certo? Ele é bem grande. Então, eu divido ele pela área. Então, vai dar uma baixa densidade demográfica. Então, eu posso dizer que o Brasil ele não é um país povoado, e sim um país populoso, tá? Entenderam? Lógico que eu vou ter no Brasil cidades mais populosas, que nesse caso seria, então, a gente teria que estar observando, então, a cidade mais populosa. Então, como a gente está falando de países, então o Brasil ele não entra nesse de um país povoado, e sim populoso, tá? Outra coisa que a gente precisa entender dentro de uma população é a taxa de natalidade. O que é natalidade? É vivo, nascimento, né? É o número de nascidos vivos registrado em um ano por mil. Ou seja, como que eu sei? Eu pego lá 1.000 nascidos em um ano e divido ele pela população absoluta. Aí eu vou ter uma taxa de natalidade, eu vou saber quantas pessoas estão nascendo, tá? A taxa de mortalidade é a mesma coisa, é o número de óbitos, ou seja, o número de pessoas que morrem, né, nesse mesmo período, no período de um ano. Então, eu pego lá por mil, né, em um ano por mil. A mesma forma, a mesma conta é feita na taxa de mortalidade, certo? E divido pela população absoluta. Aí eu vou ter uma taxa de mortes. Eu vou saber, por exemplo, se está morrendo muita gente ou se não, tá? Aí eu tenho também o crescimento natural ou vegetativo. É a diferença entre os nascimentos e as mortes. Aí eu tenho que fazer uma conta. Quantas pessoas nascem menos as pessoas que morrem? Aí eu vou ter um número de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Por exemplo, nasceram 100 pessoas, morreram 50. E aí eu tenho que fazer 100 menos 50. E eu vou ter uma taxa. Qual é a minha taxa? 50, certo? Eu tenho 100, tiro 50, fico com 50. Então, eu tenho um crescimento natural de 50, digamos assim, tá bom?
E aí eu tenho o crescimento demográfico, né? Como é que esse país está? Qual é a demografia desse país? Ele é um país que está crescendo? Ele é um país que está com bastante população? Ou ele não está? Mas como que eu sei, como que eu chego nesse crescimento demográfico? Eu pego o crescimento vegetativo, lembra? As pessoas, menos o nascimento, menos a morte, que aí eu vou ter o crescimento vegetativo, mais o saldo migratório, as pessoas que entram nesse país ou as pessoas que saem. Então tem que ficar fazendo essa conta. Né? Isso, logicamente, que quem faz isso é o censo, né? O censo demográfico, tá? Eles que fazem essas contas. Então eu tenho lá o meu crescimento vegetativo. Aí eu tenho que somar aí a essa população as pessoas que saíram, as pessoas que emigraram e as pessoas que imigraram, ou seja, as pessoas que saíram daquele país e as pessoas que entraram, para mim chegar num crescimento demográfico. Aí eu vou saber, por exemplo, se essa população ela está crescendo ou se ela está diminuindo, tá? A taxa de fecundidade. Fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Taxa de fecundidade é número de nascimento por mulheres em idade fértil. Eu tenho que dividir. Então, eu tenho o número de nascimento lá e o número total de mulheres que estão numa idade ainda para ter filhos. E aí eu vou ter, por exemplo, o número médio de filhos por mulher. Um exemplo, vamos colocar aí o Brasil. Lá na década de 80, de 70, 80, as mulheres tinham muitos filhos. Por exemplo, se vocês perguntarem aí, se vocês dão uma olhada aí na própria família, nos seus bisavós, vocês vão ver que eles tinham muito mais filhos do que as suas avós e do que as suas mães. Significa o quê? Que eu tenho uma taxa de fecundidade reduzida, as mulheres diminuíram, né, o total de filhos. E isso tem um motivo. Por que isso aconteceu? Por que caiu bastante essa taxa de fecundidade? Porque a mulher ela entrou no mercado de trabalho, a mulher ganhou espaço, então ela não é mais aquela pessoa só do lar, né? Então ela ganhou espaço, então os filhos vêm em segundo plano, tá bom? E aí eu tenho também a expectativa de vida, o que seria a esperança de vida e o número médio de prováveis anos de vida de um indivíduo. Por exemplo, eu tenho que saber naquela população, daquele determinado país, quantos anos mais ou menos uma pessoa vive. Até quantos anos ela vive. E aí eu vou saber, por exemplo, se aquele país eu tenho uma boa qualidade de vida ou se eu tenho uma péssima qualidade de vida. Se eu tenho uma população que vive até 80 ou mais, 75 a 80 ou mais, eu quero dizer que eu tenho uma boa qualidade de vida. Então eu estou vivendo num país desenvolvido. Se isso cai, significa que esse país é um país subdesenvolvido ou um país ainda em desenvolvimento, tá? Então eu tenho uma baixa qualidade de vida. Isso está muito ligado a isso, tá? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né, para vocês estudarem essa semana agora. Na próxima aula a gente vai continuar falando ainda desse assunto, a gente vai falar sobre pirâmides etárias e a gente precisava desse estudo para poder entender o que é uma pirâmide etária. Eu estou enviando para vocês também, juntamente com, né, as atividades que vocês vão fazer em casa, um questionário que vai falar tudo sobre o que a gente foi estudado agora, além do texto que vocês têm, mais esse slide aí com essa aula. Então, eu quero que vocês olhem bastante, verifiquem bastante, para vocês conseguirem responder as questões, que são apenas 5 questões, tá bom? Aguardo vocês com essas questões, mandando para o meu e-mail, do jeito que a gente está fazendo. Vou responder se tiver tudo ok, ok? Então, boa aula para vocês. Em breve a gente vai poder estar junto novamente. Se cuide. Beijos e fiquem com Deus.